Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Conversas à Benfica, mais uma sexta-feira, ao meio-dia estamos de volta. Já sabem, Conversas à Benfica agora tem o selo do Benfica Independente. Acessem a www.benficaindependente.com. Entre muito conteúdo escrito, também tem lá outro podcast, da qual eu colaboro, o Brinco do Batista. Pronto, tem lá muita coisa que vocês podem e devem consumir. Sérgio, bem-vindo, meu caro. Está tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Foi muito amável. Já estávamos também por mais uma semana, mais uma conversa. Já estávamos para gravar isto há algum tempo. Já tinha-te enviado a mensagem, depois houve ali aquela falha. Para a malta que nos segue, já estiveste presente também do Benfica FM, já fizeste parte de um... Como é que se pode dizer? Painel. De um painel na Benfica TV. Chamado Debate. Para a nossa malta que nos segue, para os nossos espectadores que nos seguem, que é o Sérgio Bordalo. Sérgio, meu caro homónimo, também tenho que te agradecer pelo convite, mas vou entrar já à Vínia a fazer-te uma crítica, não é? Porque depois de teres cá o Nicolia, o nosso ex-treinador Rui Vitória, o grande Ricardo Rocha e o ainda maior Nuno Gomes, vais convidar um Palerma como eu para estar aqui, pá. Portanto, queres baixar um bocadinho o nível de conversas à Benfica? O Benfica somos todos Palermas. Não há um Palerma maior que os outros. Não, mas sabes que é engraçado estás a dizer isso, porque como eu fiz contigo, mandei-te uma mensagem e disse, pá, nem sei se alguma vez tínhamos tido... Não, nós cruzámos numa Assembleia Geral ou outra. Mas temos amigos em comum, mas se calhar provavelmente nunca tínhamos... Pronto, é o que eu costumo fazer, envio uma mensagem, há pessoas que respondem, há pessoas que não respondem, mas há muitas das pessoas que mas porquê eu? Porque sim, porque, sei lá, porque me lembrei, eu faço isto, mas isto é mesmo, é honesto da minha parte. Então lembrei-me de mandar mensagem, pronto. Por isso, muito obrigado mesmo. Mas quem é que é o Sérgio Bordalo? O Sérgio Bordalo tem 43 anos, nasceu em 1976, portanto tem o grande problema de ter crescido com o Benfica do Eriksson. O primeiro Benfica que eu me lembro é 82-83 o Eriksson, aquela magnífica época que o Bruno Lage esteve quase a bater, não fosse aquele malfadado jogo com o Belenenses, das 13 vitórias consecutivas que tivemos com o Eriksson, salvo erro, e o Bruno Lage esteve quase a bater isso e foi uma pena não ter batido. Portanto, estou muito mal habituado. Cresci com esse Benfica e depois, pronto, as duas finais da Taça dos Campeões, depois aconteceu o Vietnã e depois, enfim, voltámos, por assim dizer, a renascer. Tirando o Benfica, a minha vida não tem sido mais interesse. Porque... Os filhos é uma coisa... Aconteceu? Aconteceu. São dois sócios do Benfica, também, claro, não é? O meu... Bom, mas voltando um bocadinho para trás. Isto do Benfica na família começou com o meu avô, que quando foi estudar para o Porto, fez-se obviamente sócio do Benfica. Sim, claro, fazia todo o sentido. Exatamente, faz todo o sentido. E depois, quando o meu pai nasceu, fez-o sócio do Benfica assim que ele nasceu. Mas ele estava lá no Porto? Não. O meu avô, portanto, tirou medicina, depois veio para Lisboa. O meu pai já é de Lisboa e também é médico, por acaso. E pronto, o meu avô fez o meu pai sócio do Benfica assim que nasceu. E o meu pai, quando eu nasci, algo que eu nunca lhe vou perdoar, demorou 15 dias a fazer-me sócio do Benfica. Eu achei um bocadinho lamentável, mas pronto, ele diz cá e tal, e a secretaria, que ele era na altura ainda no Jardim do Regedor e tal, estava fechado e mais não sei o quê. Bom, está bem, 15 dias, tudo bem. Aliás, acho uma grande discriminação que o meu irmão demorou 5 dias só. Portanto, claramente, o meu irmão era mais novo que eu. Feio. Exatamente, demorou, ganhou-me 10 dias em relação aos sócios do Benfica. Eu, quando os meus filhos nasceram, eu tenho um de 10 e um de 5, tive dois problemas com ambos, curiosamente. É que nasceram os dois numa sexta-feira, à hora do almoço. Então tinhas a parte da tarde ainda. Pois, calma. O problema é, portanto, primeiro filho e tal, portanto, sabes, estou bem como eu, não é? Eu não vi o parto, não é? Só podes ir 3 horas depois e tal ver, ainda por cima foram os dois cesariana, portanto, foi parte natural, a recuperação é sempre um bocadinho mais difícil. Cheguei à volta de 3 da tarde, já com máquina fotográfica, não é? Várias fotografias e tal, a apanhar o bom ângulo. Primeiro filho, pensei, pá, não vou deixar a minha mulher aqui sozinha. Disse, pá, 3 e 3, 3 e meia, 4, 4 e meia. Felizmente chegaram os meus sogros. Só um bocadinho que eu tenho que ir ali, já venho. E então fui a correr para o Estádio da Luz, para casa, imprimir a fotografia para o Estádio da Luz,
E antes das 6 da tarde, ainda o consegui fazer sócio do Benfica, não é? Portanto, ele demorei 5 horas a fazer o sócio do Benfica. Podia ser melhor, mas dado que pronto, também não... Enfim, foi o que se pode arranjar. O segundo filho nasceu exatamente no mesmo sítio, 5 anos depois, eles são os 2 de novembro. E aí só demorei 3 horas, não é? Como era o segundo filho, olha, eu vou tirar uma fotografia, já vem e tal, já não precisas que eu fique aqui contigo, já sabes o que é que se passou da outra vez, portanto não vale a pena estar aqui a perder mais tempo, eu já venho. Mesmo que apareça aí a enfermeira para te ensinar a dar banho, já sabes, eu também já sei. Já está, portanto eu vou ter aqui tratar de coisas importantes. E portanto fui a correr para o estádio também, e aí foi um bocadinho mais tranquilo. Infelizmente, nós demorámos, eu e a mulher demorámos sempre algum tempo para escolher o nome das 2 crianças. Tínhamos sempre assim, embora a segunda tivesse sido bastante mais difícil, porque ela queria, o miúdo chama-se Afonso, escolhido pelo irmão. Ela queria pô-lo Diogo, pá, mas eu não gostava muito do nome. E eu queria, obviamente, portanto estamos a falar em 2013, pá, queria pô-lo assim o nome, pá, Oscar. E então ele foi o Oscar durante a gravidez toda dela foi o Oscar, não é? O Oscar na praia, o Oscar tal e não sei o que mais. O Oscar porquê? Porque Oscar, eu, portanto, gosto muito de cinema, não é? A minha vida está um bocado ligada ao cinema. Oscar Hollywood, não é verdade? Tem a calção cinematográfica. Oscar Wilde, portanto, calção literária, não é? Pá, e acho que há um jogador assim do Benfica, por aquela altura e tal, que é assim um Oscar, que é assim um gajo que não... Como disse uma vez um consórcio num jogo, pá, o quê? Você gosta do Cardoso? Ele não joga nada, só sabe marcar golos. Eu pensei, pá, case closed, não vale a pena discutir mais, pá, porque malta que deixa o Cerber em casa antes de vir para a bola, pá, não merece que eu perca o meu tempo, não é? Portanto, nós tivemos aqui, a propósito do Oscar, nós tivemos aqui um convidado, que é um humorista, mas que nesta afirmação não usou a sua faceta de humorista, que diz que, na teoria dele, Oscar Cardoso é muito melhor que Ronaldo ou Messi. Porque fazer o que o Ronaldo e o Messi fazem com os pés deles é fácil. Agora... Isso também não é bem verdade. Isso também não é bem verdade. E então, mas isto... e portanto, e aquilo foi um bocado... Pronto, a luta. O miúdo nasce a 8 de novembro de 2013, o Afonso, não é? O que é que acontece a 9 de novembro de 2013? Vocês já não se recordam, mas recordo eu. Benfica 4, Sporting 3. Está a coar a 3 na primeira parte. Infelizmente foi o canto do cisne do Cardoso pelo Benfica, porque a seguir ele magoou-se, bateu a hernia e tal, não sei o quê, depois nunca mais jogou até ao fim. Pá, eu mando uma mensagem à minha mulher no intervalo a dizer: desculpa lá, pá, isto é um motivo de força maior. O homem marca-me 3 golos no dia seguinte ao miúdo ter nascido. Pá, vou mudar. E ainda por cima, eu podia registá-lo sozinho, não é? Porque, pronto, lá no hospital dava para registrar sozinho e tal. Mas, pá, pronto, depois, olha, fraquejei. Fui fraco. E cedi ao Afonso, pá, mas ainda hoje me tenho um bocado de pena. Ainda hoje lhe pergunto: filho, Afonso, gostavas de chamar Oscar? Ele: porquê, pai? Eu, qualquer dia conto a história. E o mais velho? O mais velho é Pedro. Mas o mais velho... Não. Pedro Mantorras? Não. Foi um bocado difícil e tal. Sim, o Mantorra... 2010 o Mantorra já não está... 2008 o Mantorra já estava assim nos finalmente, mas esse aí não teve nenhuma conotação. Eu queria chamar o Viriato, pá, mas a minha mulher também não quis ir. Portanto, era suposto... Em vez do Viriato e o Oscar, ficou o Pedro e o Afonso. Pronto. A maior parte das pessoas acha mais normal. Eu tenho alguma pena, mas pronto. Olha, voltando aqui a conversa um bocadinho atrás, é com o teu pai que tu, obviamente, que começas a ir ao estádio, a frequentar o estádio. Pai, o meu avô, aliás, o meu avô e o meu pai, ambos, na altura, isto foi antes de eu nascer, houve a história dos sócios vitalícios. Ok. Que aquilo, ele conta-me que aquilo na altura é uma pipa de massa, porque aquilo foi, era 2 ou 3 ordenados, mas depois nunca mais tinha que pagar cotas. Mas tu lembras-te, já agora, curiosidade minha, porque eu não sei, ficavam para sempre sem pagar cotas? Ficam para sempre sem pagar cotas, ainda hoje têm, e há um lugar, e portanto não pagavam bilhetes de jogo, na altura, como lembras, havia o dia do clube, não é? Sim. E os cativos tinham que pagar o lugar cativo, portanto eles pagavam o lugar cativo, mas não havia, portanto, o lugar cativo para além do dia do clube, não pagava o dia do clube, não é? Okay. Não é como as que a gente paga o Red Pass, inclui tudo, não é? Sim. Eu também tive cativo no estádio antigo e depois estávamos lá, não é? Mas havia os jogos com o Porto, Sporting,
e as competições europeias era o dia do clube. Sabes se a campanha de sócio vitalício foi por algum motivo? E pá, isso eu não me recordo. Às vezes podia ser Ele para a ter-me a contar construção, na altura, mas não podia ser foi para a construção de alguma coisa ou assim, eu também não tenho ideia. Não sei se... Pá, não me recordo. Mas ele, portanto, na altura torna-se sócio vitalício, portanto, ele sempre foi ao futebol como eu vou, e isto é bom e mau ao mesmo tempo. Porquê é que é mau? Porque eu não me lembro do primeiro jogo que vi ao vivo no Estádio da Luz. Eu não me lembro. Há uma imagem que tenho de um Benfica Boa Vista à noite. Isso provavelmente terá sido... Eu acho que era o Boa Vista, já não me recordo. Acho que terá sido provavelmente ficou 0-0. Eu lembro-me do resultado 0-0, pá, que naquela altura era pouco habitual o Benfica para dar 0-0 em casa. Mas depois, graças ao almanaque do Benfica, eu fui recuperar, portanto corri 78, vá até 82. Pá, e acho que não houve nenhum Benfica Boa Vista, nem nenhum Benfica Braga 0-0. Portanto, eu não tenho ideia do primeiro jogo que vi no Estádio da Luz. Eu lembro perfeitamente... Mas terá sido mais ou menos por que época? 78, 79? Eu seria... Na altura não via estas coisas só com 3 anos. Para ti não me lembro. Eu também perguntei ao meu pai, ele não se lembra quando é que foi a primeira vez que me levou. Há de haver aí um dia que eu tenha mais tempo e pego no almanaque e veja, porque as pessoas perguntam-me quantos jogos é que tu viste do Benfica ao vivo. Pá, eu não faço ideia. Tenho que fazer uma contagem por alto. Por exemplo, eu lembro-me do Benfica Alcobaça 8-1, 82, 83. Eu não vi, porque lembro-me de estar a ouvir o relato desse jogo. Okay. O Chalana faz uma finta de corpo bestial, onde tipo sai disparado e ele só faz assim. É uma coisa que está aí no YouTube. Muito engraçada. E portanto, eu lembro-me desse. Os jogos à noite eu nunca via. Nunca fui ver jogos à noite até... não me recordo qual é que foi o primeiro que eu terei visto à noite, as competições europeias, geralmente só vi as competições europeias, mas essa carreira toda europeia, de 82 a 83, que foi brilhante. Eu vi o Benfica Locarano, foi à tarde, mas o Roma não vi, Universidade de Craiova, por acaso não sei se não fui ver a Universidade de Craiova, mas depois a final com o Anderlecht não fui. Isso lembro perfeitamente, fui em casa das minhas tias, que moravam em baixo de mim na altura, porque o meu pai estava no estádio. E na altura que eu vou fazer xixi, o Shell marca golo. Pá, que lá está que até ao fim do jogo fui fazer mais 12 ou 3 vezes xixi, mas a coisa não resultou. Não resultou. Mas lembras qual foi a primeira vez que levaste os teus filhos? Isso lembro-me. Então o Pedro foi Benfica Nacional. O primeiro, ele recorda-se da data, foi para aí em outubro de 2013. Porque, portanto, 13, 14, exatamente, quando fomos campeões. É a primeira época do Tetra, né? Okay. Terá sido para aí em setembro, outubro, já não. Eu lembro-se, acho que é 27 de setembro. Primeiro golo Siqueira, segundo golo Taquara. Portanto, isso lembro-me. O Afonso foi o primeiro jogo que ele foi ver ao vivo, foi o Benfica Moreirense do ano passado, a última jornada do ano passado, okay. Acho que o golo do Jonas do penalti, não é? Ficámos aí em segundo lugar porque os Lagartos perderam no Marítimo. Foi o primeiro jogo do ano passado e este ano já foram várias vezes. Porque a questão, isto para mim, o Benfica é uma cena séria, como tu sabes. Portanto, aqui, para mim, eu não sou pai durante os 90 minutos. Eles são um adepto ao meu lado. Eu não vou para eles depois estarem a mexer e a brincar e a ver o que é que... Não. Eu é para ver a bola, E, portanto, é para ver o Benfica, não estou para estar desconcentrado com eles, não é? Portanto, sento-os ao meu colo, eu só só os levo a bola quando eles aguentar o jogo todo, não é? Tem que aguentar os 90 minutos. A não ser que seja a Eusébio Cup ou assim, uma coisa qualquer de pré, que não se proporcionou. Mas eu disse, não, nem pensar, e portanto só os levo do... Portanto, eu esperei até que o Pedro tivesse 5 anos, foi dos 4 para os 5 anos, eu não tinha feito 5, foi dos 4 para os 5. O Afonso foi mais cedo porque o Afonso, e os miúdos as cabeças são diferentes, e tu vais ver isso que tem piada, que é, eles não, ao contrário das pessoas que me conhecem, pensam, eu não lhes faço a cabeça, porque acho isso um bocadinho contraproducente. Claro está que são do Benfica. Mas não ando sempre a dizer, olha, anda cá a ver e tal, e o jogo, e os gols, e não sei o que, eles veem se quiserem, não veem se não quiserem, portanto deixo-os à vontade. E portanto eles têm que querer vir comigo ao estádio para eu os levar. E agora querem sempre, não é? Mas eu não os obrigo a ir ao estádio, nem os obrigo a ver o jogo. Mas eles pedem-te? Agora não pedem porque eu os levo, quando é os jogos à tarde eles já sabem que vão porque eu levo-os, não é? Mas a questão... Mas às vezes podia haver tipo um jogo a meio da semana ou assim. Eles às vezes pedem, mas eu disse, não, porque a escola no dia seguinte, não, isso aí não, porque depois os miúdos precisam dormir, e eu acho que não, tenho a vida toda, se Deus quiser, para ir ver o Benfica ao vivo com o pai, não é? E portanto, eu só os levei, portanto, o Pedro, como era assim um bocadinho mais atinadinho, levei um brinquedo para ele no primeiro jogo, no tal do Nacional, ele lá pegou um tablet para crianças, no segundo o tablet já ficou no saco, já não saiu. O segundo foi o Benfica Braga, 1-0 gol do Matites, nessa época também.
A partir daí nunca mais levei nada. O Afonso, como sempre gostou muito mais de bola que o Pedro, logo desde o início, também, pá, o gajo é todo físico e todo, é muito engraçado. O outro é assim um bocado mais intelectual, o outro é muito mais físico e muito mais coisa e tal, e não sei o quê. E então, assim, tipo, irrequieto, não é? E então, como gostou mais de bola, não era preciso, nunca foi preciso convencê-lo e tipo, e depois eu sou um bocado, as pessoas que estão ao pé de mim, eu tenho o lugar de ativo no Benfica, não é? Tenho título fundador desde que o estádio foi inaugurado. E, portanto, basicamente a gente constitui... Quem vai geralmente à bola para o mesmo sítio conhece sempre, conhece as pessoas. E há ali pessoas que eu só ao fim de 10 anos é que soube o nome. Porque, sim, mas a cultura de ir ao jogo é isso. Conhece as caras, etc. É muito engraçado. E então ele sofre um bocadinho, porque eu sou um bocadinho... e quem me conhecer vai se rir com isto, eu sou um bocadinho sonoro a ver o jogo. No sentido de dizer, vai, não se corre, não se... porque eu estou no P0 cá em cima. Mas tenho a veleidade de achar que os gajos vão ouvir os meus gritos, não é? Que, sei lá, que o Almeida vai correr mais se me ouvir gritar e que o Sálvio não se vai pôr a fazer aquelas rabias seu coisa e o outro lado está sozinho. E portanto, isso também tem um lado engraçado que olha o gajo. E joga, tipo, eu estou a dizer ao Aimar, olha o gajo, e a bola já lá está, não é? Tipo, o Jonas, a mesma coisa. Olha, esse gajo não é preciso, tipo, é impressionante. E há ali um delay. Não, há outros que eu grito e o gajo nem olha, não é? É para ver Sim. Nós que já tivemos já pisámos o relvado de futebol, não é? Aquilo é muito giro ver na bancada cá de cima. Ali ao nível do relvado. Se tu tipo estás lá do outro lado, tu conseguis ver aquilo, não é? Tu enquanto jogador conseguis ver aquilo, não é fácil. De facto, se vê aí a inteligência dos jogadores a conseguir meter a bola do outro lado e ver o tipo a desmarcar-se. Mas há jogadores que dizem, ok, não é necessário que... as coisas mais óbvias, não é? Procurar o espaço vazio, que era uma coisa que me tira do sério o nosso amigo comum, João Gonçalves, vai-se rir disto, não é? Mas Rodrigo e Camp Nou tira-me do sério, não é? Tira-me do sério, eu acho que eu nunca poderei ser presidente do Benfica porque aí é logo metade do ordenado, tem o Nolito ao lado e vai atirar a bola. Não pode, é passar e meter a xixa lá dentro. E há pessoas que não se recordam disto, Talisca, Benfica Marítimo, do tricampeonato, onde o Jonas podia ganhar os melhores marcadores com o Jackson, não é? E aquela abécula vai-me rematar do meio campo aí aos 89 minutos em vez de jogar para o Jonas quando já está 4-1 no marcador, não é? Não pode! Mas por acaso acho que o Jonas, acho que até perguntaram ao Jonas qualquer coisa sobre isso e ele até desvalorizou a cena na altura. Sim, é boa res, não é? Mas eu não sou boa res, eu fico furioso com isso, porque se é para jogar para... Mas eles em casa contigo gostam de ver futebol ou também não és uma pessoa que liga assim muito? Eu não vejo jogos em casa. Não, eu não vejo jogos em casa. Quando o Benfica vai fora... Não estou a dizer do Benfica, estou a dizer futebol. Não, eu raramente vejo. Vejo um Barcelona-Real Madrid, ou vejo... o Porto e o Sporting não vejo. Por uma razão muito simples. Porque aquilo deixa-me nervoso. E, portanto, eu, aliás, tenho uma... há coisas em que eu acredito que é verdade, porque a experiência feita ensina-nos assim, não é? Eu, por exemplo, vou ao cinema, está a jogar o Porto e o Sporting. Já sei, aconteceu N vezes, portanto isto é um facto rigoroso, científico, não é? Irrefutável, que é, eu chego ao carro, ligo o rádio e é gol deles. Ou do Porto ou do Sporting. Tu riste, mas é verdade, isto aconteceu N vezes. Houve uma vez que eu disse ao meu pai, nós íamos para a Luz, e ainda me lembro, jogava o Anderson no Porto. Era para ir no final do campeonato. Portanto, isto terá sido a época, já não lembro que época é que foi, mas terá sido ou a época do Kik, é por aí. E já não sei que jogo é aqui no do Benfica, disse, faltam 10 minutos para acabar, era o Porto, qualquer coisa, já não me lembro. Tu não ponhas o rádio, nós demoramos perto do estado, portanto demoramos para aí 10 minutos a chegar lá. Não ponhas o rádio que vai ser gol do Porto. O que é que aconteceu? Ele mete o rádio e disse, estás a ver? Tu estás a ver o que é que aconteceu? A culpa é tua! E portanto eu nunca ponho, e não vejo em casa, não é? Eu pareço um maluquinho a ver o Moreirense Porto agora, que foi 0-0, eu vou assim espreitar, vejo só coisa e fujo logo da televisão em casa, no rádio não entro. E mesmo em casa, às vezes dizem à minha mulher, olha, vai lá espreitar. E ele, mas tu és maluco, eu nem vou contar isto a ninguém. Ainda bem que estamos só aqui os dois a conversar, não estou a contar a ninguém. Ninguém vai ver. As pessoas vão achar que tu és maluco, porque eu estou tipo, vou ver, vou espreitar o resultado e volto logo para trás, que é para não dar azar, Portanto, o rádio é meu dito, meu feito. Em casa, meto aquilo, mas vou vendo só assim, só para espreitar os minutos de compensação, não é? Depois aquilo às vezes há, tipo, Capela, Tondela Sporting, há 3 minutos e depois há 8, não é? E aquela porcaria estica.
Epá, e depois, Olha, agora... ela liga a bola, não? ela não... Pronto, como fazendo jus ao ditado, ninguém é perfeito. Ok. Não liga muito à bola, mas não é, não é assim um bocadinho mais vizinha da segunda circular. Ela tem noção não que vai é das passar os nossas fins de cores. semana sozinho. Sim, mas é bom, porque assim tem tempo para as coisas dela e tal. Assim, epá, sim, vou lá os 3, que são 3 horas que eu fico só para mim, não sei o quê. Está bem, ok, tudo bem. Mas portanto aquilo, agora, como eu te estava a dizer, com os smartphones, tem a vantagem de ter o ping para dar gol, não é? Pá, portanto, isso também dá as situações engraçadas, que é Paços de Ferreira 0, Benfica 0, época do Tetra, e dia seguinte, Porto, Vitória de Setúbal. Portanto, gol do Porto na primeira parte, eu ping, pá, graças, pá. Pego no telemóvel, pumba, gol do Porto. João Carvalho na segunda parte, se bem se recordam, 1-1. Pá, e eu sempre que ouço o ping, começo a reverberar contra, e a dizer palavras que não vou dizer aqui, por coisa. E depois, quando é ao contrário, porque nunca sei se é o pin certo ou o pin errado, não é? Epá, quando é golo, é tipo que já fiz a catarse negativa, não é? E a filha, epá, golo! E depois, pronto, lá meto na televisão, lá vou espreitando e tal o resultado e tal. Epá, mas aquilo é um stress do caraças. Epá, não vejo. Só vejo jogos europeus. Por exemplo, ontem vi o jogo do Porto, não é? Foi engraçado. Mas jogos europeus vejo porque aquilo... Pá, a gente está-se a rir. Fora de coisa. Aquele jogo ontem, se fosse cá, o Porto ganhava 3-2 com 3 penaltis. Era tão simples quanto isso. Pá, mas pronto, como é na Europa, a coisa é um bocadinho mais diferente. Não, mas às vezes podia ser a cena dos miúdos também quererem consumir futebol. Epá, vamos lá ver, epá, o Tondela Passos Ferreira, com o devido respeito, não me interessa muito. Eu não tenho Sport TV em casa. E portanto, a minha avó é que tem, portanto eu vou ver os jogos em casa da minha avó, mulher do meu avô, que entretanto já faleceu há muitos anos, há 10 anos, mas vamos ver os jogos em casa dela. É uma cena, epá, porque a cena do Benfica para mim é uma cena tipo, epá, não há outra metáfora melhor, é uma religião, não é? Portanto eu ia à bola com o meu avô, com o meu pai, eu, e depois nasceu o meu irmão, não é? Agora vai o meu pai, o meu irmão, eu e os meus filhos. E, portanto, fora a gente vai ver a casa da minha avó, que ligava muito pouco a futebol, e depois com o meu avô, a gente via os jogos e ela passou a ligar mais, e agora manda mensagens para até que enfim, o Jonas falhou esta e não sei o quê durante os jogos da Luz. É muito engraçado. E a minha avó já tem mais de 90 anos. Vocês jogaram aí os 4 até uma bola. O avô, o pai e tu e o teu irmão. Sim, chegámos muitas vezes. Epá, eu tenho um dos maiores desgostos da minha vida, é que o meu avô morre 3 meses antes do meu filho mais velho nascer. Pá, e portanto eu estava com aquela, epá, era só mais um bocadinho a gente ligar as duas gerações. Pá, e foi uma coisa que não foi 2008, foi um ano muito agridoce por causa disso. Porque, pá, tinha aquele sonho de avô, portanto, bisavô, avô, pai, neto e bisneto. E portanto era uma cena muito, pá, que eu gostava muito, mas pronto, e portanto, nós os 4, não é? O meu avô, o meu pai, eu e o meu irmão, na altura não havia outra hipótese. Quando o estádio começou a ser construído, comprámos o título fundador, na altura que se chamava assim. Portanto, temos lá as cadeiras lá com os nossos nomes e o nome do meu avô continua lá na cadeira religiosamente. E ele nunca utilizou, o pai durante 2 ou 3 anos o Benfica ofereceu um cascol de Red Pass a quem comprava o Red Pass, não é? Personalizado, portanto, com o nosso nome. E eu, quando o meu avô faleceu, eu coloquei o cascol que costumava levar a bola, portanto está com ele no caixão, onde ele está, exato, lá no jazigo. E faço sempre questão de levar o cascol dele, ainda hoje, que tem o nome dele, que ele nunca chegou a utilizar, mas tem o nome dele à bola. Era aquele modelo que está ali? O âmbito Benfica? Não. Ok. Aquele é o. Exato, foi 2 anos. Foi aquele no ano anterior e no ano posterior eu levo o do ano a seguir. Explica-me só uma questão. A cadeira com o nome do teu avô fica. A cadeira com o nome. Portanto, houve um problema. Pá, nós tínhamos as cadeiras, portanto, eu tenho lugar no P0, BTV. E aquilo, então, as cadeiras estão todas, em geral no estádio, mas especialmente naquele setor, estavam ali todas imaculadinhas. Final da Champions, na Luz, Real Madrid, Atlético Madrid. Os gajos tiram as cadeiras todas, metem-nas não sei onde, eles fizeram ali uma cena qualquer para a imprensa, ou uma cena fizeram ali no coisa. Sim. Quando voltam a pôr as cadeiras, metem cadeiras que não eram aquelas, pá, todas estragadas, todas coisas, aquilo está horrível ainda hoje. Algumas delas estão mesmo pavorosas. Mas depois lá voltaram a colocar as placas com os nomezinhos. Portanto, tenho lá... Mas a cadeira... Mas o meu avô continua lá com o nome dele. E
Mas o que eu quero perguntar é, o lugar... O lugar do meu avô continua na família. Portanto, a gente... ok. Porque é isso. eu pensei, não, pá, não, a gente não se vai desfazer deste lugar nem coisa que se pareça. Portanto, está o meu avô, o meu pai, o meu irmão e eu. Mas tu podes... Mas a minha questão é, tu podes levar alguém Não. para se sentar Quem lá. comprar o Red Pass portanto, foi um amigo nosso e depois passou para outro amigo nosso. Ou seja, vai connosco à bola, não é? Primeiro foi o Arthur, depois agora é o Tiago que comprou... Portanto, faz parte ok. né? Tem o Red Pass para aquele lugar. Tem o Red Pass para aquele lugar. Mas a cadeira está... A cadeira está em nome do meu avô. Agora mudou para... Portanto, o Red Pass, o meu avô faleceu, deixou de ter o nome dele, agora tem o nome do meu filho, do Pedro. Portanto, mas é o... Neste caso é o Tiago, nosso amigo Tiago, que vai connosco à bola e a cadeira é dele enquanto ele quiser. E portanto aquilo passou de... porque é o legado do meu avô e portanto aquilo a gente nunca iria pôr aquilo para venda, até porque eu depois tive 2 filhos, não é? Portanto, se mais ninguém quisesse, aquilo ficava para o miúdo, não é? Portanto... qual é a real importância? Há bocado disseste uma cena que é quase um chavão, que o Benfica é uma religião, mas qual é a real importância do contexto familiar, estás a ver? Da cena de... o teu avô, o teu pai... porque eu não passei por isso, estás a ver? Pois, eu sei. Eu gosto mesmo desta... de tentar perceber estas histórias, tipo, o contexto da cena do avô. O avô passa para o teu pai passa para ti, o teu irmão, tu passas para os teus filhos. E tu estavas a dizer que não obrigas... não sei se estavas a ser irónico. Não estava não. Porque eu lembro-me sempre, eu gosto imenso do Herman. E eu lembro-me sempre do Herman, que testa futebol. O pai dele levava a ver os iniciados, os juvenis, estava bem que era do Sporting. Mas pronto, corria aquela coisa toda. E então aquilo foi um excesso e ele... Pois, exatamente. Yeah. E eu acho que neste caso ele querem vir, porque eu não... Mas é um motivo... É só uma satisfação para ti. O primeiro dia que levaste eles ao estádio, é só uma satisfação ou é uma cena de... Graças a um orgulho? Não, é uma cena de continuidade, não é? Porque o ano passado, o meu pequenino, já tinha 1 ano. Quando é que foi o treino aberto? Em agosto, deve ter julho. Deve ter sido em julho. Eu estava lá em baixo. E eu, quando treino aberto, pega a luz e disse... Eu vi a tua fotografia no Twitter, estava bestial. É já. Estive ali a fazer a pressão. Pois, e não estas coisas agora dos 3 anos, e só pode entrar com 13, mas não sei o que. Eu digo-te uma coisa, não sei o futuro, né? Mas eu, assim, estava mesmo contente. E eu estava tão contente que, depois do treino acabar, não sei o quê, eu tinha o carro estacionado lá em baixo do estádio. Depois ainda estive ali um bocado com mais ele, fomos só os dois. Ainda estive ali um bocado mais ele a ver os carros a sair, a ver, dar-lhe de comer ali. Foi mesmo uma cena, uma satisfação do caraças. Mesmo um orgulho de que ele tivesse ido ali comigo, estás a ver? E foi só um treino. Por isso é que eu pergunto sempre isto. E mesmo a questão, nós temos um amigo, que é o Nuno, que tem 3 filhas. Ele fazer a questão, ainda há pouco tempo, as pequeninas entraram com os jogadores, com os jogadores. E o orgulho que ele... ele mandou-me uma mensagem a dizer que hoje todos cantem, as minhas pequeninas sentiram um inferno. É inexplicável. A cena de... O Barcelona usa muito isto, né? Mais com o clube e não sei o quê. Mas não tenhas dúvidas. Não tenho, mas não... nós não tínhamos... eu acho que... eu já te vou responder isso, mas eu acho que... obviamente que há 3 grandes clubes em Portugal. Mas é um facto. Nós somos maiores que os outros 2. Isso, basta ver os estádios, basta ver tudo. Agora, também tem muito a ver com a cultura, que é... E de facto eu acho que isto é um bocadinho... Eu acho que se os outros 2 se concentrassem mais neles e menos em nós, especialmente o nosso vizinho, a coisa correr-lhes ia melhor. Porque tu não vês de facto os adeptos do Benfica a cantar contra os outros clubes, a não ser de facto aquela coisa da rivalidade quando estamos em campo com eles. Não faz sentido, como ainda vi ontem um vídeo, estar em Liverpool a cantar contra o... Não faz sentido nenhum, é tipo, não sei, é pequenino, estás a perceber? É um bocado, mas não percebo a lógica. Quando as crianças têm aquela... já têm idade de perceber o que é o quê, não sei o quê, achas que um clube também como o Benfica os puxa, ou os valores
também os puxam mais para o clube? Eu espero que sim, porque isso é uma da coisa, é uma das coisas que eu lhes digo que tipo, não, é este género de coisas, quer dizer, não tem lógica cantar contra um clube que nem sequer está em campo, não é? Porque é que estou sempre a pensar, parece que estou sempre a pensar em nós, que é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão, devo confessar, e portanto, esta é um bocadinho, eu acho que é por exemplo, seguir por exemplo, estás a perceber? Pronto, eles veem o pai e quer dizer, o mais novo tem que ter um bocadinho de cuidado porque o tipo, enfim, tende a seguir a minha linha. O mais velho é mais calminho e tal, e não sei o quê. Pá, o mais velho é curioso ontem, porque, quer dizer, pronto, ontem foi o Liverpool-Porto, não é? E eu, estava pelas nossas cores, como é óbvio, não é? Sim, claro. Como é óbvio. Claro. E então o meu filho mais velho, como já tem 10 anos e tal, não sei o quê, disse, pai, tu estás pelo Liverpool? Eu, filho, claro, então pelo Porto. Eu, estás pelo Porto, porquê? Porque é ranking de Portugal, para os pontos de Portugal. Eu tipo, já está a pensar mais à frente, na cena dos pontos da UEFA e tal. E eu, filho, está bem, tu estás pelo Porto, tudo bem e tal, mas não sei o quê, mas é sempre muito low profile, rir-se, etc. Mas eu disse, está bem, olha, eu pensar, ele é mais inteligente do que eu. Mas não dá, que aquilo está no sangue, não é? Uma pessoa não torce pelo clube rival em ocasião nenhuma. Claro. Cerca de ocasião nenhuma, não é? E portanto, quero lá saber dos pontos para o ranking. Eu disse, a gente também, só o clube é que vai à Liga dos Campeões, quero lá saber, não é? O outro tem que ir à pré-eliminatória. Mas pronto. Mas voltando à questão estavas a dizer levar ao estádio. Levar ao estádio, devo confessar que ambas as vezes, a primeira vez, foi um bocadinho estressante, no sentido de, será que... imagina que eles querem fazer xixi antes de um penalti. Eu tenho aquela coisa, não é? Não dá, não é? Portanto, eu tinha que estar bem controlada a história do XX, etc. e tal, e não sei o quê, e portanto foi um bocadinho estressante. Tenho que controlar isso, obrigado pelas dicas. Não, antes do jogo e no intervalo, antes de 10 minutos antes de começar e no intervalo, que aquilo assim não há... Mas o Afonso, pelo menos uma das vezes, por acaso, na segunda vez, quis ir um bocadinho antes do fim do jogo. Já não foi intervalo, eu disse, mas eu já o tinha levado. Mas, o que é que eu ia dizer? Emoção, isso aí não me contive, portanto, nós fomos... campeões, não é, no Olhanense, no primeiro jogo, mas tínhamos muito pontos de avanço e, portanto, foi aquele jogo com o Olhanense, o Pedro já foi. O segundo ano bicampeonato foi em Guimarães, portanto, vimos na televisão. O terceiro foi o Nacional e o quarto foi o Guimarães, não é? E então estar a festejar, o árbitro apita e estar a festejar o tricampeonato abraçado ao teu filho, é daquelas sensações, indescritíveis. Eu chorei que nem uma Madalena nos dois, porque é daquelas coisas que... e mesmo o Nacional, o Benfica Nacional tem piada, porque isto é provavelmente psicológico, mas a questão do som do estádio. Quando é golo, há um que eu ouvi no primeiro golo do Rui Águas ao Porto, 86-87, naquele jogo que ele marca os 3 golos, hat-trick, 3-1, ganhámos 3-1. E é o maior, diz que é a maior assistência no Estádio da Luz, 135 mil. E há um grito agudo, daquelas coisas tipo que explode. Ouvi-o nos 2 golos do Rui Águas com o Steaua para a meia-final. Ouvi no golo do Vata. E ouvi no golo do Gaetan contra o Nacional. O primeiro, não é? Estou a arrepiar com isto. Zé, é isso? Ouvi ali e que não voltei a ouvir mais. Porque é uma cena, porque o Guimarães, estava 4-0 ao intervalo. Aquilo, convenhamos que houve pouca emoção, não é? Até eu que sou um pessimista, eu sou do Piorio, não é? Porque as pessoas, não sei o quê. Não. Quando está 3-0 a 5 minutos do fim, eu acho que nós temos algumas hipóteses de ganhar o jogo. Não sei o quê, que exagerado. Não, vocês não estão a perceber. Eu estava no Estádio Nacional em 2000 e... Foi quando tivemos aquele... 3... estreia de Luizão pelo Benfica. 3-1 aos 90 minutos, 3-3 aos 90 e descontos. Eu estava lá. Portanto, 2 golos de diferença... Quando a Luz estava em obras. Quando a Luz estava em obras, exatamente. 2 golos de diferença não é suficiente. Portanto, tem que estar 3-0. Mas convenhamos, 4-0 com o Guimarães, em princípio isto já está feito, né? Acho que não vou marcar 4 golos. O Nacional, a gente marca, e se vocês bem se lembram, o Sporting já estava a 2 em Braga. Portanto aquilo foi tipo, aquilo é o barulho da panela de pressão foi literalmente o barulho. E é um barulho que o Estádio da Luz já há muito tempo que não faz, portanto já não faz desde essa altura.
E isto liga-se um bocadinho com... Eu li agora mesmo, antes de ir para cá, e um bocado de tempo li a crónica do Baquero, nosso amigo Filipe Inglês, no 0-0. E é um bocadinho esta cena das luzinhas e do Instagram. A plastificação. Epá, e da malta que eu vi lá coisas em comentários que eu acho, pá, malta que come pipocas no estádio, já há um tipo que diz isso, já não sei se é no Facebook ou no Twitter, devia dar direito a prisão perpétua sem possibilidade precária. Eu não iria tão longe. Pode ter possibilidade precária, na minha opinião. Pá, como aquela malta que sabe. Pá, ainda agora. Benfica Nacional. 85 minutos. Está 8-0. Pelas minhas contas, acho que estava 8-0, 85. A malta a sair do jogo. Eu estava nervosíssimo naquele jogo. Pá, eu não vi o 9-0 com o Marítimo em 85-86, estava de férias. Era muito puto e estava de férias. Pá, nunca tinha visto um 9-0, pá, e ao 10-0, que é os dois dígitos, não é? Nem o quadro eletrónico que ele entrou e colapse, não é? Pá, não acontece. E há malta que sai. Epá, e já nem vou dizer com 1-0 para nós aos 85 minutos, que isso aí... Pá, isso aí, pronto, eu não quero ser muito drástico, mas aí sim, era perpétua, sem precária, nem nada, nem visitas de familiares. Pá, é uma coisa que, a sério, fora de brincadeira, é uma coisa que me faz muita confusão. E pá, como é que vês? Porque repara, eu nunca... Imagina, se eu fosse um adepto do Manchester United e em Camp Nou tinha saído aos 87. É verdade. E pá, eu nunca me perdoaria para toda a vida. É verdade. E pá, nunca, porque é daquelas coisas... E pá, não, tu estavas lá e deixaste de estar. Eu preferia perder o meu braço esquerdo a isso acontecer-me. Ah, portanto eu faço... E pá, imagina pá, que seja um 4-0, que seja um 5-0, imagina que há um golo, epá, como o Cardoso ainda há pouco tempo marcou pelo Libertad, do meio campo. E tu estavas lá e não viste isto porque saíste mais cedo. Epá, para mim, na minha concepção de adepto, isto não faz sentido nenhum. Epá, eu nunca me perdoarei com isso. Nunca. Porque é daqueles momentos como é que tu vês o ambiente, até puxando aí o texto do Baquero, para o 0-0, como é que tu vês a transformação do adepto ou do benfiquista do antigo estádio para este estádio? Achas que é o tempo em si? Pá, nós já tivemos bons momentos neste estádio. Eu também acho. Pá, isso aí também, vamos lá ver um bocadinho... Eu também acho. E também acho, ainda há bocado vinha a ouvir o João, o podcast do João, e ele diz... O estádio esgotado não significa que um estádio esteja cheio. Mas o estádio cheio também não significa que o apoio... Cheio. Não, que o apoio esteja cheio de apoio. Esteja cheio. Estás a perceber? E nós já tivemos realmente grandes momentos neste estádio. Grandes provas de amor neste estádio. Sim. Mais que grandes momentos, temos grandes provas de amor neste estádio. Mas eu tento sempre perceber, porque a grande falange da malta que nos vê, porque isto é um programa que vai para o YouTube, a grande falange é uma malta mais nova. É uma malta que não teve o privilégio que tu tiveste, ou que eu tive. Como é que tu vês a diferença de ambientes, ou achas que é os tempos, é o que é? Achas que o Benfica está-se a acomodar? Eu diria o seguinte, eu até... eu não sei o que é que... Portanto, nós ganhamos no Porto, não é? 2-1. E no jogo seguinte, por acaso escorregamos com o Belenenses, o 2-2, não é? Mas eu não percebi... não percebi aquilo, porque achei o estádio um bocado amorfo nestes últimos dois jogos. Eu não percebo porquê. Mas é que eu não consigo. Nós estamos para ser campeões. É isso. Mas quando foi o Tri e o Tetra também, o Tri na altura era dá-me o 35, não é? Aquilo antes daquele jogo com o Nacional, aquelas paredes reverberaram, não é? Aquilo quase caíam. Eu agora não sei o que é que se passa mesmo agora com o Tondela. Aquilo foi... eu não percebo o que é que se passa com esta malta. Desde o episódio das luzinhas foi os adeptos do Galatasaray que fizeram isso, que depois começaram a pegar isso. Eu as luzinhas nem tenho aquilo, é muito giro e tal. Eu não tenho problemas nenhum com as luzinhas. Se eles falassem, se puxassem, se abrissem a boca. Como diz um amigo nosso, não é o Ricardo, que nós conhecemos, não é? Diz, de facto, tu és o ultra da central, não é? Que é o ultra da central. Eu vejo o jogo sentadinho, não é? Só levanto quando é golo. Uma questão também de superstição, tipo, tu comemoras quando é gol, não é? É um posicionamento diferente, não é? Mas se alguém está não vou festejar golos sentado, a bater palmas.
E depois há outra coisa engraçada que é engraçada que não tem assim muita graça, que é, epá, isto é dado agora com o tom dela. Epá, a câmara, há gol, não é? E há sempre uma panorâmica sobre a bancada, não é? Aí a malta cá. Epá, porra, a gente marcou a 7 minutos do fim contra o Tondela, uma coisa que se fomos campeões, toda a gente se vai lembrar da importância daquele jogo. Epá, e a malta ali a bater como se estivesse na ópera. Epá, não, isto não é ópera. Sim, não faz sentido nenhum. E portanto, epá, mas eu não consigo. Eu não tenho uma resposta para ti, não percebo. Epá, os tempos são diferentes. Isso aí, pá, não há aquela. Tu agora não precisas de ir 3 horas para o estádio antes para marcar o teu lugar. Pá, e aquilo, eu estive na final dos Júniores de 91, aquilo uma hora antes o estádio estava à pinha. Pá, e aquilo é de facto um apoio, e na Luz era a mesma coisa. Eu tinha lugar cativo, portanto tinha lá o meu lugar, não precisava de ir assim tanto tempo antes. Pá, mas eu entrava no estádio já cheio, não é? Pá, agora, eu não sei se é pá, provavelmente será dos tempos. Epá, mas provavelmente será também Epá, eu é para estar a ver a bola. A minha avó manda-me SMS, eu vejo, respondo com monossílabo, não é? Pois foi, qualquer coisa do género, para ela saber que eu estou a prestar atenção. Epá, mas não estou ali nos grupos do WhatsApp e a meter posts e a meter likes. Não, tu estás a ver o Benfica. Pá, é concentração. Tu consegues estar consigo estar uma hora e meia a ver o jogo se olhar para o telemóvel. Pá, e portanto, assim de tu distrair, estás a fazer uma coisa. E outro lado, eu fui ver os jogos da seleção também agora ao Estádio da Luz. Epá, e já não sei qual foi, se foi a Ucrânia ou se foi a Sérvia. Havia uma fila à minha frente. Não, está assim, jovem, mas pá, sei lá, 20 e tal anos, por aí. Epá, que tiveram todo o tempo a falar uns com os outros. Muitas mulheres, isso é bom, muitas mulheres vão à bola. E homens também, mas muito tempo a falar. Epá, isso é para estes gajos, pá, não se calam o jogo todo, pá. Isto é para ver a bola, querem falar, vou para um café. Não é? Epá, não percebo. Agora, que o estádio antigo tinha um ambiente mais... Epá, porque, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que era... Eu, na altura... Achas que isto é um estádio mais burguês? Eu não sei. Eu também não quero estar a... Eu era um bocadinho Mosteiro dos Jerónimos. Tipo, deitar abaixo o Estádio da Luz, mas isto é o Mosteiro dos Jerónimos. Até que o Benfica começou a organizar visitas guiadas ao antigo Estádio da Luz. É verdade. Eu lembro-me disto... Ainda às obras? Não, antes das obras. Antes das obras. Eu não sei se foi quando se tinha decidido construir o estádio ou não, já não me lembro. Mas lembro, epá, é fácil ver... Estás a falar ao Estádio da Luz antigo? Antigo. Ok. Foi quando o Corte Inglês abriu, porque eu lembro-me que ele veio a minha câmara de filmar, ainda foi o meu avô, a minha avó, e ainda filmei o meu avô, e eles estavam a comentar qualquer coisa do Corte Inglês. Portanto, foi quando o Corte Inglês abriu em Lisboa. Portanto, isto terá sido para aí 2001, 2002, calculo eu por aí. E de facto vi as condições, entrei lá nos balneários, nunca tinha entrado. Aquilo tinha coisas engraçadas, não é? O Fernando Meira calçava aos 50, o Simão calçava ao 37. E tu vês as botinhas 37 do Simão, que marcava aqueles livros todos, aquilo é assim uma choque um bocado. Mas de facto as condições do estádio estavam por dentro, aquilo era um bocadinho... Eu posso contar isto aqui, acho que... Deixei aqui em aberto. A única vez que eu fui aos balneários foi num Benfica Gondomar. E bem. Empatámos esse jogo, não foi? Empatámos. Contei com o Ricardo Rocha. Empatámos. Pronto. Foi um empate. Não quero que... Exato. E bem. Foste bem. E portanto, havia um bocadinho... E, a partir daí eu achei que, de facto, aquilo... os outros dois iam ter estádios novos. Agora, eu não acho que era um bocadinho por aí no sentido de... hoje em dia seria... não valeria muito a pena fazer um estádio para 120 mil pessoas, não é? Já não... agora estamos com uma política boa e aquilo tem enchido mais, mas naqueles primeiros tempos, eu cheguei a ver Benfica Alvercas com 11 mil pessoas no estádio. Sim, portanto, tenho alguma amor pela estatística, não é? Portanto, eu tenho um espectador, tenho lá um quadrozinho Excel com os espectadores todos do estádio, desde o início até agora por jogo. Tenho isso lá em casa e, portanto, o Benfica Alverca nesse ano foi 11 mil e tal espectadores. Eu já te mostro quando a gente acabar, já te mostro aqui, tenho ali no telemóvel. E portanto, havia momentos. E depois, por outro lado, houve o Benfica Fenerbahçe, que fomos à final. O estádio não estava cheio, mas aquilo foi um apoio brutal. A Juventus, a mesma coisa. A Juventus também não encheu. Não encheu. E o André Gomes também não encheu. Que ganhámos ao Porto 3-1 com um jogador expulso com 1-1. Também não encheu, portanto. Bem longe. Bem longe, com 56 ou 50 e tal, não é? Por aí. E então aquilo, portanto, tivemos bons ambientes, não com o estádio cheio. E portanto, eu não sei o que é que se passa nestes últimos 2 jogos, achei aquilo um bocadinho amorfo demais, porque... E de facto, aquilo, a equipa, e os jogadores dizem isso, eu nunca fui profissional de futebol, como é óbvio, mas eles dizem isso, que é que, tentem o apoio, e de facto, eu já vi o Benfica fora da Luz algumas vezes,
pá, incluindo no estrangeiro, e tu também estiveste lá, eu não tenho a menor dúvida que o Tetra passou muito por Dortmund. Pá, porque aquilo no intervalo, lá está, eu estava a contar há bocado, não é? Eu vou sempre à casa de banho antes e no intervalo. Pá, e fui a Dortmund no intervalo. Foste? Fui, mas aquilo foi a correr e não estava ninguém na casa de banho. Pá, eu volto e aquilo, o setor ainda estava todo coisa. Eu pensei, epá, posso perder aqui 2 minutos disto. Epá, mas pronto, epá, mas tinha mesmo que ir. Pá, e aquilo de facto, eu não tenho a menor dúvida que aquilo passou por ali. Aliás, eu acho que, não sei se isto terá passado despercebido a algo, não sei, já lá vai o jogo, mas eu gosto sempre de, acho que é os benfiquistas foram muito respeitados aí nesse jogo. Porque inclusive a organização de jogo do Dortmund nem o som ambiente coloca no intervalo. E geralmente coloca, não é? Exatamente. Quando se apercebe do que é que se está a passar, estás a ver? Sem perceberem nada, não é? Sem perceberem nada, exatamente, claro. Sem perceberem nada. Nem som ambiente no estádio coloca, pá, aquilo é o máximo, é o respeito máximo que pode haver. E eu assisti a uma coisa muito interessante a propósito do respeito ainda de Dortmund. Eu estive lá a ver o Dortmund com o Schalke. Pá, Grande rivalidade. Exatamente. Pá, e eles passaram o hino do Schalke antes do jogo começar. A sério? Tem assobios ou assobiaram? Não, claro que houve assobios, mas conseguiu ouvir-se. Mas conseguiu ouvir-se perfeitamente. Pá, e eu achei aquilo... Pá, é outro nível. Epá, reparem, eu não admitia... Opa, estás a ver? Sim, mas como falaste de Dortmund, epá, eu tive essa grande experiência, tanto estar no Dortmund com o Schalke, como ir a Dortmund acompanhar o Benfica. Realmente foi o tétrico, como tu dizes, e bem, passou por ali. Não tenho a menor dúvida. Eu já disse também isto mais que uma vez. Acho que o recado que a malta estava a dar é o próximo jogo. Exatamente. Aliás, eu tenho, ainda falando do Dortmund, tenho um episódio delirante. Foi o Tugazinho vai perguntar ao Stuart quanto tempo é que a gente tinha que ficar lá no fim do jogo para depois. E ele olha para mim com a cara de quem está a olhar para um atrasado mental. Possivelmente estava certo, mas pronto, independentemente disso, a dizer: Why do you want to stay after the match ended? Então, mas não é preciso? Não, you can go. What? E de facto, misturámos e fui à loja do Dortmund e eu disse, pensou para mim, porque é que este caramelo quer ficar aqui uma hora depois de... é outra cultura e de facto aquilo foi uma viagem. E porque é que eu fui a Dortmund também? Porque foi no dia dos meus anos. Foi no dia dos meus anos. Foste com quem? Fui com o meu irmão, com a mulher dele, na altura namorada, agora mulher, e fomos via Bruxelas, portanto tínhamos lá os conhecimentos em Bruxelas, depois viemos de Bruxelas, fui via Bruxelas. Foi um relambório todo também. E portanto foi engraçado porque eu pensei, onde é que eu vou festejar os 41? Em Dortmund, claro. E depois, de facto, o Benfica, isto é uma... Quando é que eu faço 30 anos? No dia do Liverpool 0 Benfica 2. Imão e Micoli. 30 anos, conta redonda, no dia do... é daquelas alturas que eu disse, eu... Lá? Estiveste lá? Não estive lá. Não estive lá, nessa altura não estive lá. Nem sequer a questão na altura não se colocou muito, também não tinha assim de companhia, etc. Portanto, não se colocou muito. Tive alguma pena não estar lá. Mas é daquelas ocasiões que se uma pessoa pudesse escolher o dia em que morresse, eu escolhia aquele. Porque de facto era o pináculo da felicidade. É verdade. O Benfica ganha o campeão europeu na altura, que convém não esquecer, 2-0 em casa no dia que eu faço 30 anos. E depois, e quando é que eu faço 40? Faço 40 entre Mitroglou, Alvalade e Zenit. E aquilo foi uma semana. E onde é que eu festejo os 40? Com uma grande festa no Estádio da Luz, tipo no domingo seguinte. Aquilo foi uma semana. Tipo, Mitroglou e Alvalade, onde eu estive. Aliás, eu costumo dizer, a primeira vez que eu fui ao Alvalade, nunca tinha ido ver um Sporting Benfica, foi Ricardo Rocha e Simão Sabrosa, Fernando Santos. A partir daí não foi mais nenhum. Porque de facto, aquela cena de festejar um gol na casa do rival, festejas na Luz, olha para lá, está toda a gente sorridente. E que era tão frequente. Que é tão frequente. Que lá está, que levei o 5-3 da taça, levei o 2-1 da taça e levei esta taça agora. Eu sei que tu não és supersticioso, nem nada disso. Não! Mas os 5-3 a culpa é dos Olés. Olha, eu lembro de estar a subir os degraus
lá havia um grande grupo, não é? Porque éramos 10 mil na altura, que houve aquela regra que depois trocaram, não sei porquê, porque na taça era 30%. Por causa disso? Pois, mas é uma estupidez, porque aquilo, pá, eu acho que em termos, lá está, estamos a falar um bocado do Dortmund Schalke, em termos de espetáculo, 30% do estádio para o CEP. Aliás, Alvalade agora não encheu quando a gente lá foi, não é? Se dessem 10 mil, aquilo enchia, pá, faziam mais receita, etc, e provavelmente ganhavam na mesma, portanto era melhor para eles. Bom, eu lembro-me de estar a subir as escadas ao intervalo a comer, pá, como é que com os bilhetes para a final e tal, e não sei o que mais, e pá, e aquilo foi inacreditável. Foi inacreditável depois, pronto. Mas a partir daí não falhei mais nenhum Alvalade e, portanto, estou lá no Mitroglou, pá, que foi o jogo com a maior tensão que eu tive na vida, pá, porque aquilo, o estádio estava mesmo à pinha, pá, aquilo com o Bruno Carvalho era muito bélico e eu estava, não estava no nosso setor, estava ao lado e, portanto, aquilo foi um bocado complicado e, portanto, no fim, fui um extravasar, e depois temos o chouriço do Jiménez em Zenit, em São Petersburgo, não é? Que depois o vai lá o Gaetan tunga lá para dentro, hoje 80 e tal. E portanto, eu faço 40 anos nessa semana e foi genial, porque aquilo de facto... E 20? 20 não me lembro. Não me lembro. Então 20 foi no Vietnã, pá. Foi em 96, pá. 99, não me lembro. 20 não me lembro. Estou puxando aí pela tua memória um joguinho no Estádio da Luz Antigo. Sabes que eu vinha a pensar nisso. Obrigado, sou tão óbvio. Não me ias perguntar o que dizem os teus olhos, mas lembrava, jogos no Estádio da Luz. Eu dir-te-ia e por acaso era para trazer, esqueci-me. Tenho o primeiro bilhete de futebol que eu comprei, porque na altura havia aquela coisa do... neste caso, eu não precisava de ir com um senhor mais velho, porque ia com o meu pai, não é? Mas ele não pagava até aos 13, 14 anos no estádio, não é? Não havia lugares contados, marcados, etc. Ias com o vizinho. Na casa ia com o meu pai, portanto nunca tive esses problemas. O meu pai teve um bocado de medo no dia do meio-final com o Steaua. Muito cheio e tal, e não sei o quê. Portanto, ele tem o bilhete lá em casa em 1000 escudos. O primeiro bilhete de futebol que eu tenho, onde aquilo, não é como os bilhetes hoje, são todos iguais, não é? Aquilo do lado oposto tem a fachada do estádio, da entrada. 2 anos depois com o Marselha, o meu pai achou, isto já não vale a pena, coisa, e entrei na mesma, e esse já não tenho bilhete, já não foi preciso, acho que era 1500 paus. Mas lembro perfeitamente dos 2 jogos, eu no estádio não me apercebi que era mão do Vata. Desculpa, que era o ombro do Vata, foi como. No estádio não me apercebi, e o jogo do Steaua, de facto, aquilo correu muitíssimo bem. Tivemos o azar do Adão ter dado cabo do Diamantini, portanto a nossa final em Stuttgart daquilo. Se tivesse escolher 2 jogos, escolhias esses 2? Na Luz. Porque aquilo foi Taça dos Campeões, a final da Taça dos Campeões, e portanto aquilo era, eu na altura tinha portanto foi em 87, tinha 11 e 13, e depois de facto, não, e depois aquilo passou a Liga dos Campeões. Há clubes que têm a sorte da Liga dos Campeões apanhar com Deportivos da Corunha e Mónaco nas meias finais e finais. Nós não tivemos essa sorte, não é? Ou apanhamos nos quartos com o Barcelona ou com o Chelsea, que vai ser campeão europeu ou qualquer coisa do género. Portanto, não tivemos essa sorte. Mas provavelmente 2. Mas há imagens do estádio que têm graça. Eu estava por baixo, estava do lado, por cima do Borges Coutinho, portanto, no sítio onde era a tribuna antigamente, portanto, por baixo do terceiro anel antigo. Então eu adorava Benfica Sports e Benfica Sports, que eu entrava no estádio e estava completamente cheio. Então tenho a imagem do Magnussen a aquecer antes do Benfica Sporting. Salvo erro aquele 4-1 que demos em 87, 88, na altura, olha, precisamente quando fomos à final com o Steaua. Um bocadinho antes, estávamos antes do jogo com o Anderlecht, que foi nos quartos ou depois, já não me lembro bem, acho que foi a seguir ao jogo com o Anderlecht. Eu lembro do Magnussen a aquecer à minha frente e eu olho para ele. Ele tinha um espuma na altura, os do Eusébio, não é? O Puma King. E eu andei 20 anos até conseguir comprar um espuma exato. Se não são esteiras, não é? Porque depois, também, se vocês se recordam, aqui há uns anos a Puma não era assim muito aconselhável, não é? Patrocinava outras equipas que não ia dar dinheiro à Puma, não é? Portanto, andei para aí 20, 30 anos. Arranjar um pretexto para coisa e depois consegui finalmente, e portanto, Eusébio, Magnussen e eu, não é? Portanto, é uma boa sequência. Olha, como é que um jovem de 20 anos vive o Vietnã? O que é isso de Vietnã? Assim é que é? O problema do Vietnã é nós começarmos a época a achar que, o King, o Pardão e o Marcelo, a gente se calhar vai lá. Aquilo era terrível, mas atenção, também havia muito o auge do que se passou no Apito-Dourado não é a época do Apito-Dourado, é esses finais dos anos 90 todos, começa com o Alexívio, aquela porcaria no balneário em 90, 91,
com o Eriksen ainda conseguimos ir lá ganhar. Pá, e tu tens aí jogos no YouTube. Pá, teve 10 anos seguidos a ser roubados nas andas e tu foste lá muitas vezes que aquilo era inacreditável. Quer dizer, só faltava os tipos meter a bola na baliza, o árbitro meter a bola na baliza, não é? Mas aquilo tudo começou com o Arthur Jorge, não é? E com o monoplástico da Damasio, portanto, aquela transição 94-95 para 95-96 dizimou-nos a equipa e eu, falando muito a sério, eu acho que, e nós vemos isso no Porto, o Sporting é outro campeonato, enfim, está a ser praticamente em convulsão, não é? Como pensam demasiado em nós e pouco neles, eu acho sinceramente que isso os prejudica. Epá, o Porto, quer a gente queira, quer não, com tudo o que se passou, estes últimos anos, quando deixa de ter Brunos Alves, Carlos Meireles, pá, mesmo o Quaresma, pá, gajos que, da maneira que nós sabemos, mas eram ali um bocadinho o cimento do balneário, quando o adepto do Porto olha para o Porto e o jogador à Porto é o Maxi, que vem de onde vem, pá, perde muito. E eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, há uma coisa curiosa este ano, que é nós ganhamos ao Porto 1-0 na Luz. Pá, eu sei que eu vou levantar um tema polémico, há muita gente que não gosta dele, eu gosto. Acho que, pá, independentemente do que ele tentou fazer em várias épocas, pronto, teve 14 anos no Benfica, foi a semana da reforma do Luizão. E eu tenho amigos que conhecem pessoas que, pronto, aquilo do Luizão no balneário, aquilo era muito importante. Pá, e depois, curiosamente, ou talvez não, a seguir ao Porto 1-0, nós vamos por aí abaixo. Portanto, quando a malta começa a mandar vir com Peisas, Andrés Almeidas, Sálvios, pá, Jardeis, etc. Epá, deixa lá estar uns quantos destes há algum tempo. Pá, porque é preciso um tipo não chegar vindo do Paraguai ou da Colômbia, ou seja, de outra equipa, e achar que de repente é o maior. Yeah. Pá, é preciso uma cultura de clube e de equipa. Pá, que quer a gente, quer não. Eu nunca tive no balneário, mas toda a gente diz isso. Aquilo tem que ser um entre pares, portanto tem que ser um deles, que é assim. Não basta a gente ter o Rui Costa como diretor, porque ele não está no balneário, ele não é um jogador, e portanto o jogador tem que olhar para o outro, tem que alguém dentro do campo levantar a coisa e tu baixares a bolinha. Pá, porque tu acabaste de chegar, marcaste 3 golos, mas estes tipos são tetracampeões, e o Luizão teve não sei quantos títulos, estás a perceber? Portanto, tens de ter referências de balneário. Nós vemos o nosso rival, o Porto, pá, perdeu essas referências e aquilo morreu. Também teve um bocadinho com a transição do estádio antigo para o estádio novo, e tu foste aos dois. Pá, toda a gente diz que aquilo, as Antas, era muito opressivo e que este é muito menos. Pá, e tu perdes as referências dos balneários. Há uma certa... Eu não me importo. Pá, custa-me o dinheiro que a gente gasta em... Pá, Clóvis e Pesareses e Rojas e Oconovos e Dudites e não sei o quê. E Kikis Fonsecas e pronto. Pá, se a gente andar a pagar um ano inteiro de ordenado ao Luizão, ao Jardel ou não sei o quê para ficar no balneário, como o Porto pagou ao João Pinto, fez a direita, ao Bandeirinha e mesmo ao André, a estes gajos que veio dos anos 90 e 80, andou a pagar-lhes 1 ou 2 anos de balneário. Epá, e de facto aquilo, estás a perceber? Passar a palavra e passar a mística do clube, que a gente sabe qual é que é a deles, não é? Mas pronto, mas passava. E também ganhavam muito no campo com isso. Eles perdem, as equipas perdem isso, perdem um bocadinho a identidade, a tal questão de identidade. Epá, é a minha opinião e, portanto, eu acho isto muito importante, muito importante. Muito importante. Pois, exatamente, sim, Bahia. Sim, Bahia, exatamente. Epá, eu acho muito importante este prolongo. Epá, teres ali um núcleo duro, não é? Epá, não pode ser tipos, de facto, epá, o Luizão já não dava mais, e portanto, sim senhor, epá, mas de repente, o que é que aconteceu em 94, 95 para 95, 96? Tudo sai o Veloso, sai o Moser, sai o Paneira corrido, o Isaías, etc. Aquela malta toda, epá, fica-te o João Pinto e foste buscar o Porradome. O Porradome também já estava no ano anterior. Epá, e pouco mais. Epá, e depois aquilo não dá, não é? Tens o João Pinto e o Porradome e todos os outros, pá, com o devido respeito. O Calado ainda lhe dava uns toques, pá, mas tinha Jorge Soares, com o devido respeito, e Bermúdez e Ronaldo, os brasileiros. Epá, e aquilo não sou... Pá, e depois aqui há outra coisa que é, eu não... É uma postura... Eu nunca assobi os jogadores do Benfica. Assobiei o Benfica... Este ano foi das primeiras vezes que eu me lembro de assobiar o Benfica no final do Benfica Aroca. Para a taça. Eu achei aquilo absolutamente execrável. A gente ganha o jogo no último minuto, depois do Aroca ter uma oportunidade pá, não podia ser. E, portanto, aquilo saltou-me um bocadinho a tampa e quebrou um bocadinho essa regra.
Portanto, eu nunca, mas jogadores do Benfica, pá, não assumiu, porque eu acho que não se deve assobiar e, portanto, ele ainda está em campo. Pá, mas não basta vestir uma camisola vermelha para ser jogador do Benfica. Pá, e, portanto, a gente diz, não sei o que é do Benfica, é o melhor. Epá, não é do Benfica, não é o melhor do mundo, porque senão a gente não tem exigência. É verdade, senão, é verdade. papas com um Beto no meio campo ou papas com um Caragunis, não é? Epá, e são dois jogadores diferentes. Um é jogador para o Benfica e outro não é, pá, lamento muito. Pá, e tens tipos que não são jogadores para o Benfica, pá, é como... Isto não é nada pessoal contra eles. Alguns deles até fazem a formação no Benfica e tudo. E pá, mas não dá. E, portanto, isto é uma coisa de... Pá, eu nem sequer os conheço pessoalmente, mas há determinados jogadores que não são jogadores para o Benfica. Lá está, como pessoal às vezes engana-se. E, portanto, eu estava na Luz no primeiro jogo do André Almeida pelo Benfica. Foi um Benfica, já não lembro se foi Santa Clara ou Leixões, para a Taça da Liga. Pá, eu achei aquilo credo. Pá, o que é que a gente tem aqui? E o André Almeida é um tipo que tem muitos anticorpos. Mas para mim é um veloso. Pode ser um veloso. Eu quero que o André Almeida faça a carreira toda no Benfica. Eventualmente como 13º ou 14º jogador, não é? Porque se a gente tem o Nelson de Semedo é melhor do que ter o André Almeida. Mas é um tipo que está ali. E o tipo de facto centro o clube. E cumpre. Tem um problema com os cruzamentos, devia treinar mais os cruzamentos, do meu ponto de vista. Mas o tipo cumpre e não é batido muitas vezes. Se repararmos nos jogos importantes, tipo, leva com jogadores bons. Às vezes naqueles jogos mais fracos é que o tipo é batido, é comido. Mas nos jogos importantes o tipo de facto tem ali a concentração necessária e dá tudo em campo. É um jogador à Benfica, não é o melhor jogador do Benfica, ele sabe que não é. E outra coisa, é inteligente o suficiente para saber as suas limitações, que tem algumas, portanto defende-se, não é? Eu por acaso estavas a falar isso dos assobios e eu brincava sempre que o Luís Filipe ia sair de casa já estava a ser assobiado. Lá está. O devido respeito pelo Luís Filipe, mas era um rapaz esforçado, não dava, era mais que aquilo. Não dava mais que aquilo. Mas ainda agora falaste de Santa Clara. Estiveste no fim do estádio, não? Tive, sim, senhor. No último jogo do estádio? Tive no último jogo do estádio, caiu uma lagrimazinha. O último jogo do estádio, quer dizer, inteiro... Não, espera lá. Vamos passar por memórias trágicas, não é? O inteiro foi aquela roubalheira do Benfica 2 Sporting 2 com o Jardel, que ainda agora vai dizer esta semana que o João Manuel Pinto assoprou e ele atirou-se, ele caiu, não é? Mas o inteiro foi esse. Ainda brincam com uma isto. Uma roubalheira inacreditável. Bom, mas no Santa Clara foi um jogo muito estressante. Eu lembro que nós tínhamos que ganhar aquele jogo para manter o segundo lugar. Estávamos já um bocadinho distantes do Porto, mas ainda tínhamos alguma validade de ser. Portanto, não deixar escapar muito a diferença. Até porque, bem me recordo, foi aquele jogo que nos daria, depois não conseguimos, não é? Mas o acesso à Liga dos Campeões, depois fomos eliminados pela Lazio na pré-eliminatória na época seguinte. Já jogámos no Bessa e tudo. Mas já não íamos à Liga dos Campeões desde 94, 95, não é? E aquilo foi salvo... Não, mentira. 97, 98 fomos com o Sunas. Mas já não íamos à Liga dos Campeões há muito tempo. Portanto, íamos ganhar o jogo. Ganhámos com o 0 do penalti no Simão. Mas aquilo foi um jogo muito, muito emocional. Eu lembro-me que o Record publicitou que ia vender troços do Estádio da Luz e depois também ia vender as cadeiras, etc. Mas eu, como disse, tinha lugar cativo, a mim não me interessava ter uma cadeira do Estádio da Luz. Interessava-me ter a minha cadeira do Estádio da Luz com o número da minha cadeira. E era? Eu por acaso agora não era 30 qualquer coisa, já não me lembro. 37. Já não me lembro. Não sei se não era por aí. Eu vou chegar a casa e vou-te mandar um SMS depois com o número. Aliás, elas estão em casa do meu pai, portanto só quando for lá. E então, chego ao jogo. Não pode ser, não sei, arranca a cadeira, aquela é mais fácil. Lá vou eu sair pelo estádio com a cadeira. Chega ao sítio onde é mesmo para sair para o anel exterior do estádio, das bancadas, não é? O segurança diz, não pode levar por isso, olha. Isto vai estar à venda amanhã por 5 euros, tome lá, eu dou-lhe os 5 euros a mim, deixa-me levar a cadeira, que é a minha cadeira. Não pode, não sei o que, não sei o que mais. Deixa, não sei o quê. Não. Era uma moça em parvo, não é? Não pode, não sei o quê. Pega na cadeira, atira lá para um canto, tem um monte de cadeiras, mais malta com a mesma ideia que eu, não é? Eu venho embora do estádio e depois aquilo havia um concerto da Fafá de Belém ou Daniela Mercury, já não me lembro, no fim, não é? E então, portanto, eu venho para casa, janto, depois volto com o meu irmão ao estádio. Onde é que eu vou? Espera aí que eu já te conto. Vou ao sítio onde estava o monte das cadeiras. Eu olho para aquilo e pensar, vai ser. Mas ando lá a gatafunhar. E consegui as 2 cadeiras. Tenho as minhas 2 cadeiras ainda hoje. Trouxeste as 2? Trouxe a minha e do meu pai. Tenho as 2 cadeiras e depois a minha mãe até pôs uns pés naquilo, mandou pôr uns pés naquilo, que agora já estão todos ferrugentos os pés.
Tenho que mandar substituir aquilo, mas estão lá em casa mas dos meus espera, pais. ficaram mesmo uma cadeira. Está mesmo Dá cadeira. para sentar, está assim na varanda, mas tem assim uma pequena varanda, aquilo está lá, dá lá para sentar. E depois também trago relva. Também trago relva do Estádio da Luz. Pai, não vou comprar aquela que, com o devido respeito, a coisa do Record era ter um coisinho pequenino. Sim. Eu disse, eu quero relva. Então pego lá Mas isso for no dia seguinte, não é? Pego lá numa cadeira partida, trago assim um naco enorme de relva. E pá, mas a relva é viva e a cadeira é um ser inanimado, não é? Portanto, mas a relva ainda me durou uns 5 ou 6 anos lá em casa. E assim num canteiro ainda durou, pá, só que depois aquilo era preciso regar e tal. Eu também depois saí de casa dos meus pais, já não vivia mais com eles e portanto fui-me embora. E portanto já não dava para ter o cuidado e depois a relva acabou por morrer, mas as cadeiras ainda lá estão. Sérgio, onde é que entra aí a vontade de escrever neste meio benfiquista todo? Epá, a vontade de escrever, eu tenho o blog desde... como tu sabes, nós funcionamos... A malta da bola funciona por anos futebolísticos, não é? Portanto, não há 2019 e 2018. Não, há 18-19, ou 16-17, ou 8-9, ou 9-10, etc, não é? E eu rejo-me por... Em vez de dizer 9-10, eu prefiro... é mais fácil para mim dizer a primeira época fomos campeões com os Jesus. E, portanto, os treinadores geralmente são bons delimitadores temporais do Benfica. Mas quando estão muito tempo, precisamos de um acrescento, não é? Portanto, estamos a falar... O início do renascer do Benfica foi a taça de 2003-2004, não é? No ano do estádio, não é? Aconteceu com aquilo com o Fer, etc. Portanto, foi um ano muito, muito emocional a vários níveis. E começou um bocadinho com os blogs, havia aí blogs, etc. Eu sempre gostei geralmente de escrever. Vão mandar aqui umas postas de pescada sobre Benfica e cinema. Tinha um e-mail, claro que na altura, que me diz logo, olha que isso o cinema vai morrer rapidamente e vai ser só Benfica. E assim foi passado algum tempo. Um cinema um bocadinho mais sério, tenho que pensar um bocadinho mais. E portanto, o que é que isso me deu? Deu-me imensas amizades. E portanto é uma coisa, ainda hoje mantenho o blog, mas às vezes custa-me escrever, porque às vezes não mesmo com algum esforço que eu faço isso, mas tento sempre escrever. Porque isso veio, portanto, já estamos a falar de 14, estamos em 19, estamos a falar há 15 anos, não é? A internet era completamente diferente. É completamente diferente. Eu lembro que na altura havia um amigo meu, depois o Tiago, nós criámos todos juntos, portanto, o meu blog é o Não Se Menciona no Excremento. Exatamente. Depois criámos todos, através do Pedro Ferreira, por ele, a Tertúlia Benfiquista, portanto, juntámos-nos todos lá e eu ainda tenho grandes amigos e dou-me imensamente com eles todos. E o Tiago era um tipo que se lembrava e lembra dos jogos. Eu também tenho, por outro lado, isto começou no meu pai. Tenho uma coleção de resumos do Benfica desde 82, 83 até hoje. Eu tenho praticamente os jogos. Isto começou ele, não é? Mas eu depois segui, tenho os jogos todos do Benfica em resumo. Não é como o Baquer faz, que monta mesmo os directs, não. Eu tenho os resumos que dão no Domingo Esportivo e que agora ainda dão. E portanto, eu vi aqueles primeiros jogos de 82, 83, 83, 84, aquelas primeiras épocas, N vezes. Revi, etc. Um amigo nosso, o Tiago, tinha isso na cabeça. Lembrava-se do lance de cabeça. Então isto para dizer o giro, o início dos blogs, ele tinha um blog que se chamava Memória Encarnada, já não lembro como é que se chamava, já não lembro como é que era o nome, onde ele relatava os jogos e depois tirava frames, que ainda não dava para pôr os vídeos nos blogs, frame do gol do Alves contra o Porto em 80-81. Ele era um ou 2 anos mais velho do que eu. Esse jogo foi à noite, eu não fui, já não me lembrava bem. Há um gol do Alves. E eu estou lá, tirei frame a frame a partir daí. E depois nós juntávamos, fazíamos alguns jantares, fazíamos geralmente 1 ou 2 por ano. E há uma comunidade, não é? Que depois, através das redes sociais, nós estamos todos ligados. Alguns já não os vejo há algum tempo. Mas depois, quer dizer, o nosso amigo João Gonçalves... o Nuno Tadeu, há uma data de conhecimentos que eu tenho por causa do mundo do blog e diretamente a ver com o Benfica, não é? Como é que transportam isso para a Benfica TV? Como é que foi? O transporte para a Benfica TV foi, a gente chamava aquilo os jantares de bloguiquistas, não é? Portanto, bloggers do Benfica. E houve um belo dia, antes da Benfica TV estar no ar, já estava a falar nisso, já não terá sido o Pedro Ferreira, provavelmente, convidou o diretor do Jornal Benfica e o diretor da Benfica TV. Que nos vê a discutir a finta do Chalana ou o Alcobaça em 82, 83, onde ele faz assim e o tipo sai disparado. Ficou assim, e resolveu, vou-vos pôr na...
está bem, ok, estamos aqui nós, epá, vocês não podem dizer isto, não podem dizer aquilo, não podem dizer aquilo, etc. Pá, depois aquilo, pronto, descambou um bocadinho, mas aquilo era o... Mas como experiência, Epá, foi ótimo, pá, foi ótimo, estou permanentemente grato à Benfica TV ter-nos convidado a nós, o Pedro Ferreira ainda lá está muito bem, e o Gonçalo e o Carlos também continuam a ser regulares. O que é que aquilo faz? Eu nunca mais me esqueço, quando fomos campeões com o Jesus, portanto, nós começamos na época do Kika, o primeiro jogo é no Kika e depois começamos mais a sério na época do Jesus, não é? 9-10, não é? Que foi o Benfica de 82-83, foi o que mais se aproximou daquele tipo, tal 8-0 com o Setúbal marca um gol e o Jesus fica fulo, porque aquilo era para chegar aos 10 como chegámos este ano, não é? E epá, isto de facto o Benfica é o 10-0, não é desrespeito pelo adversário, antes pelo contrário. Eu também acho. Andar a fazer rabias com 5-0, a fazer olés, em vez de fazer o objetivo do jogo, que é pôr a bola na baliza, não é? E então, eu lembro-me do Ricardo Ures Pereira, foi o nosso convidado, foi a primeira vez que eu estive pessoalmente com ele no último, portanto, depois do Rio Ave, não é? 2 golos do Cardoso, portanto, o programa a seguir, e ele disse, o que eu gosto mais do vosso programa é que isto se chama debate. Porque um diz, o Benfica é o maior, e o outro diz, não senhor, o Benfica ainda é mais maior que o maior. E, portanto, aquilo chamava-se debate, mas não havia assim muito debate. Mas aquilo era engraçado, porque a gente tinha, na altura, a Benfica, a TV só estava na Mel, não estava nas plataformas todas. A gente tinha algum feedback e, pronto, e depois começámos a ser reconhecidos, íamos aí fora, lembro-me da Taça da Liga que ganhámos ao Sporting em Algarve. Foi a primeira vez que nos reconheceram. Realmente, há uma ou duas pessoas que veem isto. E, portanto, é engraçado. E passado alguns anos, as pessoas ainda falam comigo menos, felizmente, mas outro dia encontraram-me no continente e disseram, eu gostava muito de obrigado. As pessoas realmente são simpáticas. Os filhos já viram? Não, acho que nunca viram, porque isto também já acabou há 7 anos. Não é? Mas a internet não perdoa. A internet não perdoa, mas eu só tenho boas recordações, e principalmente porque era uma altura de nós estarmos todos juntos, não é? Nós os 4 estávamos juntos uma vez por semana, e havia coisas que, tínhamos momentos engraçados, porque eu lembro, por exemplo, eu, como disse, adoro o Cardoso, não é? Acho que uma história do Oscar prova, não é? Eu passava-me com pessoas portanto eu fiz vários apelos na Benfica TV aos benfiquistas antes de ir para o estádio, alguns benfiquistas, felizmente não todos, alguns de ir para o estádio, tem o bilhete, tem um cascole, tem o boné, tem a camisola, tem o cérebro, ok, então pode ir para o estádio, porque senão assobiou o Cardoso, não é? Não pode ser, não é? E eu lembro-me, tinha assim, a gente às vezes diz coisas que depois gozam connosco, não importa nada que gozem comigo, quando eu tenho razão. Eu tinha uma frase que o Carlos, o Gonçalo e o Pedro passavam o tempo todo a gozar comigo, alguns anos depois, que era, o Di Maria, se vocês se lembram, quando veio para o Benfica, tinha o remate mais ridículo da história do futebol. Se vocês se lembram daquela primeira época do Kika, e antes da anterior ainda do Camacho, da transição do Fernando Santos para o Camacho, aquilo era inacreditável. Depois o homem lá aprendeu a rematar a baliza. E depois quando ele começou a marcar aqueles golos, principalmente na época do Jesus, não é? no primeiro campeonato em 9-10, eu disse, então Di Maria, está bem, isso hoje é fácil, mas tu lembras daqueles remates no início da carreira do Benfica? Aquilo era absolutamente ridículo. Mas há jogadores que não enganam. Eu lembro-me do primeiro jogo do Cardoso pelo Benfica, pré-época, em Cluj. O tipo mandou uma chouriçada fora da área. Então isto faz-se assim. E depois o nosso amigo de serviço público, João Gonçalves, que é um homem que me avisa, um homem muito importante na minha vida, porque ele sabe sempre os jogos do Benfica, e a minha agenda organiza-se em relação aos jogos do Benfica, portanto eu tenho que sempre saber os jogos do Benfica antes de planear o resto da minha vida. Enfim, acho que ele espero que por esta altura já tenha feito um trademark, ou até na altura da expressão Cardeoso, não é? Cardeoso. E portanto o Cardoso de facto era o maior, e portanto isto traz estas boas recordações. E traz amizade. A questão é, e eu posso estar muito tempo sem falar com eles, ou sem falar com outras, com o Manuel ou com o Ricardo, que também nós conhecemos através das redes sociais, nós vamos saber uns pelos outros, mas pessoalmente com eles já não estou há algum tempo. E aquilo, quando a gente se voltar a encontrar, vai ser, a conversa flui facilmente. A gente em Alvalade devia ter entrado melhor e tal, e não sei o quê, e lembras não sei o que mais, e estiveste em Dortmund, e portanto o Benfica é um elo de ligação. E o Nuno Picado, não é? O nosso amigo Nuno Picado no Benfica FM, o qual eu já tive o prazer de estar algumas vezes, ter convidado.
perguntou-me pá, o Benfica de facto é um... Nós ali, nós enquanto benfiquistas, isto não há um pode estar muito bem na vida, ou está muito mal, ou ser muito bem sucedido, outro mal sucedido, mas há ali uma base, não é? Que estamos todos ao mesmo nível, estamos a discutir o Benfica, pá, e nada mais interessa, porque nós temos assunto para discutir durante, horas? Como já se vê, a gente já deve estar com não sei quantas horas de programa e depois para mim passou 10 minutos, não é? E portanto nós podemos estar a discutir horas e horas, temos sempre assunto, e então malta que vai muita bola, tem muitas histórias e lembra-se muitas... Pá, tu lembras-te quando e tal, e eu não era nascido no momento da história do brinco, não é? Sempre ouvi falar do brinco, não estava lá obviamente. Sim, eu também não. Mas eu lembro-me do regresso do Chalana, depois de Bordeus. Pá, o estádio vinha abaixo, veio abaixo quase, não estava cheio, contra o Salgueiros. Que o tipo também pega na bola, e essas imagens estão no YouTube. Começa a correr e o defesa direito está disparado só por ver o Chalana vir à frente dele. E aquilo é daquelas imagens que ficam, que é engraçadíssimo. Portanto, há assim uma N histórias, lembras-te quando, não sei o quê. Momentos positivos, como o chouriço do Beto contra o Manchester, que aquilo faz às 3 tabelas e entra, a gente nem sabe como, não é? Tínhamos o Simão de fora, tínhamos o Nuno Assis de fora, tínhamos o Caragonis de fora, jogámos com o Giovanni a ponta de lança, e ganhámos ao Manchester na máxima força. É verdade, Que é daquelas coisas tipo, uou, não é? Lembrámos do Rodrigo Campeão, não é? Que aquilo, ao invés de uma final da Liga Europa, que eu também já vi isso escrito alguns, não é? Porque a gente depois vai à Liga Europa e voltamos a uma final europeia. Mas na altura o homem não fez aquilo de propósito para a gente ir à final da Liga Europa. Certeza que não. Sérgio, diz-me só uma coisa, estamos a chegar aqui já ao nosso limite de 1 horinha de programa. Já. Isto de facto. Tem ser Cardoso um ídolo. Não, mas espera aí. Cardoso não é ídolo. Há Deus que é o Eusébio, não é? Há Deus que é o Eusébio. Não, o Cardoso é ídolo. Aliás, ainda bem que me faz essa pergunta porque eu acho que se nós temos mais experiências nos últimos anos, não é? Enfim, que já estava um bocadinho a ver o Coentrão, e o Maxi é uma coisa que eu se fosse ao contrário, também não acharia bem, porque eu acho que este tipo de... O tipo depois vai para o Paraguai, nunca mais vai se lembrar daquilo. Mas jogadores, e eu já tive algumas vezes com ex-jogadores, e tu estás... O Tony, a melhor coisa que lhe podem dizer é o Tony do Benfica. Porque é uma colagem. Porque aquilo de facto não há preço para isso, como ao preço que o Maxi foi receber a mais por ter ido para outro clube. Como vai lá para o Paraguai, se calhar está-se a borrifar, não é? Mas quando ou não, mas se calhar no fim da carreira vai a desejar não ter ido, porque para já deixou de ser, não foi tetracampeão e podia ter sido, não é? Exatamente. E depois aquela coisa do não sei quantas do clube, é uma coisa, jogadores de futebol gostam, porque aquilo é uma cena que fica colada a eles, estás a perceber? E portanto, eu acho que nós não devemos idolatrar ninguém, mas eu não me custa nada fazer uma venda aos Jonas quando ele sai de campo. Não é ninguém. Eu acho que devemos ponderar bem. Queres um exemplo? Eu faço vénias ao Jonas quando sai de campo. Não faço vénias ao João Félix agora. O João Félix provavelmente vai ser a venda mais cara do Benfica. O tipo se tiver cabecinha vai ser genial. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Atenção a isso. Sim, e depois é muito novo. E nós temos o exemplo e ele devia pôr os olhos no Renato. Que saiu cedo mais do Benfica. Aquilo devia ter. É verdade. O Markovic é outro exemplo. O Markovic sai do Benfica muito novo. Não sei e perdeu-se. Não terá sido empurrado até. Não sei. Mas eles é difícil, tu ganhas 10 e oferecem-te 100. E és um jogador profissional de futebol, não é? Não somos nós. O Benfica são os adeptos, não é? A verdadeira força do Benfica é os sócios dos adeptos do Benfica, que esses nunca vão mudar e vão lá estar sempre. Sim, não há preço. Não há preço. Podem-me oferecer 1 milhão que eu não visto uma camisola do Porto. Mas não visto mesmo. Garanto-te que não visto mesmo. Não visto. Mas não há muitos como nós, não é? Não há. Sim. São jogadores profissionais. Agora, eu estou hoje no sítio A, amanhã oferecem-me B do sítio B, eu vou para o sítio B. Não há esta rivalidade do futebol. Portanto, é diferente. Agora, se tivesses que escolher o Cardoso, eu gostava e gosto e tenho imenso respeito por ele. O dia que ele regressou ao Benfica Grêmio de Porto Alegre, é apresentado no relevado o Nuno Gomes. Eu adoro o Nuno Gomes. Sempre gostei imenso do Nuno Gomes. Não percebi a história da Maria Amélia, que é aquelas coisas que não me faz. Eu ainda tenho esperanças que o Nuno Gomes seja o melhor marcador pelo Benfica do campeonato, que começa a atravessada. O tipo tem 3 anos de Jardel e foi sempre o segundo classificado.
e depois ia ganhar na época do Koeman e há um gajo qualquer do Belenenses que lhe dá uma sarrafada qualquer e tipo, era a bola de prata nesse ano, fala de certeza. Pá, é um tipo que eu estava no Restelo nesse dia, pá, eu, tipo, acaba no jogo, foi a época do Koeman, portanto, tipo, estava à frente, estava a fazer uma, e pá, e é este ano que o gajo vai ganhar, e não ganha. Gostava imenso do Nuno Gomes, pá, e o Nuno Gomes depois quando voltou, quando lá está, quando ficou no balneário em 9, 10, 10, 11 e 12, eu acho que ele ainda faz 12, não, faz 10, 11, 10, 11, acho que 12, 13 já não faz. Não, faz 9, 10 e faz 10, 11, 11, 12 já não me lembro se faz ou não. Mas lá está, fica tempo no balneário e o Nuno Gomes é uma coisa que eu escrevi isso na altura, está publicado, podem ver na época, na altura do Jesus. Eu nunca vou perdoar porque eu acho que o Nuno Gomes merecia ter tido uma despedida à la Rui Costa. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Rui Costa... Porquê? Porque o Nuno Gomes teve 12 anos do Benfica. Não é isso. Não sei se a despedida do Rui Costa também foi uma despedida condizente. Foi uma época que correu terrivelmente mal. Epá, mas tens um estádio a aplaudir-te e a saber que porque tu sais em campo. Sim, não é? sim. Eu acho que o Nuno Gomes merecia. O Nuno Gomes entra contra o Leiria, fica 3-3 e depois é dispensado no fim dessa época. Ele não sabia, nós não sabíamos. A gente podia ter anunciado isso antes e a gente aplaudia ao Nuno Gomes sabendo que era o último jogo dele pelo Benfica. Eu acho isso importante. E acho que o Luizão merecia isso? E o Luizão merecia isso. O Luizão fazia isso no Moreirense. Ou então saía num jogo agora da Taça da Liga, uma porcaria qualquer. Em vez de ter aquela coisa, sem adeptos. É um homem que teve 14 anos de Benfica, não é? Sem adeptos. E mesmo que agora faça um jogo, já não vai ser a mesma coisa. Sim, já não vai ser nada. Eu acho isso... para preservar a memória viva dos jogadores. E o Nuno Gomes merecia isso, e é uma mágoa que eu tenho, os Jesus não lhe ter proporcionado isso, e eu acho que a direção também se devia ter atravessado, porque a maneira como tu sais é importante. E eu não tenho problemas nenhums em dizer que aplaudi o Nuno Gomes quando ele entrou com a camisola do Braga no Benfica. Não aplaudi no fim, vou explicar porquê. Aliás, também aplaudi no fim, só que no fim aquilo, também nos aplaudi os jogadores do Benfica, aquilo ficou um bocado misturado. Eu aplaudi o Nuno Gomes, não era para o Nuno Gomes marcar golos contra o Benfica. E se ele marcasse um gol contra o Benfica, eu ficava ali a roer-me todo e obviamente não lhe batia palmas. Porque era um gol que nos dava a igualdade. Mas não tenho problemas de dizer que eu bati palmas não ao golo, mas à reação do Renato Sanches agora contra o Bayern. Não tenho problemas nenhums a dizer porque a reação dele, era o Benfica-Bayern. Nós não éramos... vou pôr as coisas assim, nós não éramos treinados pelo Bruno Lage, portanto eu não tinha esperanças nenhumas que a gente ganhasse aquele jogo. E não foi o primeiro gol, foi o segundo. E aquilo não estava nada a ver o empate, não é? E portanto não foi ao gol dele, foi a reação dele, que eu achei bonito. Não tenho problemas, foi uma derrota. Não é o gol do Kelvin aos 92, não é? Se o Renato marcasse um gol aos 92 tipo Kelvin, ou Nuno Gomes, e não havia, obviamente, para malucos, não é? Mas depende dos contextos. E, portanto, isto tudo para dizer porque e ainda estou à espera que nós convidemos o Libertad, como o Eusébio Cabo. Já deveria ter sido o Trabzonspor, já deveria ter sido o Olympiacos, agora pode ser o Libertad, porque eu acho que aquele homem merece, é o melhor marcador da história do Benfica. A propósito dos telemóveis, eu tenho uma equipa, só tenho uma equipa favorita nos meus resultados, que agora chama-se Flash Score, não é? Que ela faz PIN, não é? Às vezes escolho jogos dos rivais, que é para ouvir, mas só tenho uma equipa. Portanto, aquilo quando me faz PIN à meia-noite, eu penso, deixa-me lá ver se o Cardoso marcou um golo. É o Libertad, já foi o Trabzonspor, já foi o Olympiacos e agora é o Libertad. O golo agora que o tipo marca de meio campo. É verdade. Eu pensei, o gajo faz aquilo num jogo no Algarve, salvo erro, no Guadiana. Tenta fazer aquilo no Guadiana que a bola teve quase a entrar. Eu não sei se foi contra o Olhanense ou assim uma coisa qualquer. Primeira ou segunda época do Jesus. Como o Jonas faz um contra o Belenenses o ano passado, ficou 6-0. Também que a bola vai à barra. E o tipo consegue fazer aquilo pelo Libertad. E é daquelas coisas que não... eu continuo como quando o Tony ia sendo campeão no Irão. Aquela coisa emocionou-me, porque era... porque não estás a perceber, há uma ligação. Eu não estou... Claro está, quando se falou... eu dormi mal. Quando se falou não sei o quê, que o Jesus ainda ia buscar o Cardoso para o Sporting e mais não sei o que mais. E eu achei, Taquara, tu não faças isso com o meu filho, teve-se quase a chamar ao Oscar, E o tipo, não sei porquê, não sei se eles depois não irem dizer assim, não, eu não fui porque não sei o quê. Não sei se foi ou não foi. Quero acreditar que sim, que nem todos chamam, como diria o Baquero, Mini Pereira.
Mas ainda bem que não foi. Ainda bem que não foi. E portanto há esta ligação emocional epá, o Tacuar, epá, e agora eu gosto muito do Jonas, mas é diferente, porque o Jonas é mais fácil gostar do Jonas. É verdade, é verdade. É mais fácil gostar do Jonas do que do Cardoso. Pá, porque um gajo que não gosta de Jonas, convenhamos, não percebe muito de futebol. Pá, o Cardoso às vezes não se mexia muito. Epá, mas so what? Pá, metia as batatas lá dentro, não se precisava de mexer. Não fazia mais nada, a não ser marcar gol. Epá, exato, e aquele argumento que um consórcio me diz: você gosta do Cardoso, ele não sabe, ele só sabe marcar gols. Eu disse: eu não consigo responder a isto, não é? Sérgio, Não vale a pena. estamos a chegar aqui ao final da nossa horinha de conversa. Pá, foi mesmo um prazer, foste mesmo muito amável em ter vindo aqui. Pá, mesmo muito obrigado. Obrigado. Espero que tenhas gostado Epá, gostei imenso. ter vindo aqui. Acho lamentável só fazerem 10 minutos. Eu vou verificar isto, mas fazerem só 10 minutos comigo, acho um bocado, enfim. Não, pá, mesmo lamentável assim, da vossa mesmo parte. assim o capela da compensação. Pronto. Então pronto. E sem VAR, não foi preciso o VAR. Nada. Não foi preciso o VAR. Malta, para a semana estamos de volta, na sexta-feira, já sabem. Espero que tenham gostado de mais esta horinha de programa, de mais este episódio com o Sérgio. Deixem o vosso feedback e obrigado por nos acompanharem. Já sabem que todos contam. Mais 6 batalhas, não é? 6 batalhas. Quer dizer, mais 8, não é? Mas importante são 6, pá. Até porque há outra coisa, pá, porque Baku fica longe, pá. Portanto, aqui um gajo vai se meter em trabalho se tivermos que ir a Baku, mas se a gente não for, o Benfica não joga, não é? Portanto, a gente tem que ir. Usem as vossas luzes se quiserem, se vos apetecer, mas usem principalmente a vossa cabeça, o vosso cérebro e a vossa voz. Já sabem, estamos lá, domingo. Um grande abraço e viva o Benfica. Viva o Benfica. Certo.